Vamos falar, de forma resumidamente, sobre a empresa Embraer. A Embraer foi fundada em 1969. Ela vive revolucionando a tecnologia brasileira, junto ao apoio do governo nacional. A história se inicia com aeronaves. São pequenos aviões bimotores bandeirantes, destinados a uso civil e militar, que transportavam de 15 a 21 passageiros. Eles usam vários designs, a engenharia imaginativa e a tecnologia como as principais ferramentas para criar novas perspectivas, chegando em soluções que levam excelência, desempenho e superação para cada um de nossos clientes e parceiros. Vamos reportar a análise por período de endividamento e rentabilidade da Embraer. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 9,3%, que é considerado moderado. Ele mostra que a empresa está conseguindo gerar lucro a partir do patrimônio dos acionistas. Com o retorno sobre o capital investido, foi de 5,1%. É relativamente baixo, isso pode sugerir que a empresa não está utilizando seu capital da maneira mais eficiente possível. Em relação ao lucro antes de juros e imposto de renda, foi de 4%. É considerado baixo, indicando que a empresa pode ter margens operacionais apertadas. Sobre os juros dos ativos, foi de 0,50%. Teve uma queda, mostra a quantidade de vezes que o ativo da empresa girou no período analisado. Observamos também que a empresa não conseguiu fazer receita líquida nem alcançou o previsto do que tinha em ativos. Em relação à margem bruta, foi de 17,7%. Teve uma queda na receita bruta total, ruim para a empresa, já que ela é, sim, diferencial competitivo. E com isso, as companhias têm que reduzir os preços de venda. Em relação à margem EBIT, foi de 8%. É razoável, indicando que a empresa está conseguindo manter uma parte decente de suas vendas como lucro operacional. Com a margem líquida de 4,9%, é relativamente baixa, sugerindo que a empresa pode estar enfrentando desafios em controlar custos ou que está operando em um setor com margens apertadas. Em relação ao VPA, ajuda aos investidores a determinarem se a ação está negociada abaixo ou acima do valor contábil. Comparar o preço de mercado da ação com o VPA pode fornecer indícios sobre se a ação está subvalorizada ou sobrevalorizada. Para realizar a análise das informações fornecidas sobre a empresa, analisamos cada um dos indicadores e métricas financeiras de endividamento, bem como a relevância do contexto geral da empresa Embraer. Endividamento, rentabilidade e liquidez. Percebemos aqui que no endividamento, no ano de 2022, temos uma porcentagem de 57,11%. Em 2023, temos uma porcentagem de 49,71%. O endividamento nesse nível, ele não é necessariamente ruim, mas pode indicar que as empresas do setor, eles estão financiando uma parte significativa de suas operações com recursos de terceiros. Uma redução no endividamento de 2022 para 2023 sugere uma diminuição na proporção de dívida em relação ao capital total empregado no setor ao longo desse período. Agora, na rentabilidade, o ano de 2022, estamos com uma porcentagem de 1,33%. Já no ano de 2023, estamos com uma porcentagem de 1,9%. Este índice, ele avalia a eficiência com que uma empresa gera lucro em relação ao seu investimento ou capital empregado. Uma índice de rentabilidade de 1,33% em 2022 e 1,09% em 2023 sugere que em 2022 a empresa estava gerando mais lucro em relação ao seu investimento do que em 2023. A queda pode indicar uma diminuição na eficiência operacional ou na lucratividade da empresa ao longo do tempo. Isso pode ser causado por diversos fatores, como aumento nos custos, redução de vendas ou deterioração das margens de lucro. Na liquidez, percebemos que no ano de 2022 temos uma porcentagem de 1,79% e no ano de 2023 temos uma porcentagem de 1,70%. A liquidez, ela representa a capacidade de uma empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo utilizando seus ativos mais líquidos, ou seja, aqueles que podem ser facilmente convertidos em dinheiro. Isso significa que em 2022 a empresa tinha 1,79% vezes mais ativos líquidos do que passivos de curto prazo e o mesmo em 2023 com 1,70%. Em ambos, os números indicam que o setor ele tinha uma boa capacidade de pegar suas dívidas a curto prazo com seus ativos líquidos, mas houve uma ligeira redução nessa capacidade de um ano para o outro. Isso pode ser resultado de mudanças nos ativos, passivos ou na gestão financeira das empresas. Fazendo a comparação, então, dos índices do setor, a gente pode perceber que o ROI de 2022, ele estava negativo, né, e ele passa a ser positivo em 2023. A gente sabe que para um ROI ele ser sólido, né, ele tem que estar acima de 10%. Então, a gente vê que de 2022 para 2023 teve esse avanço, né, embora ele ainda não seja considerado um ROI positivo, né, um ROI seguro para os investidores. Já o EBITDA de 2022, ele nos mostra, né, que a empresa ela consegue gerar um bom lucro operacional em relação à receita dela.
tá? Ela nos mostra que ela tem capacidade para liderar os desafios específicos que o setor tem, que ela tem eficiência, né, para isso. Mas se a gente for olhar para o ano de 2023, a gente tem uma queda muito significativa, né? Imagina, de 15,45 passa a ser 6,96, né? Então isso nos representa que o setor ele vem enfrentando problemas operacionais, né? Ou até mesmo financeiros. O VPA, ele é um valor patrimonial por ação, né? Então, um VPA de 20,45 significa que a empresa, né, cada ação da empresa vale 20,45 unidades monetárias. A gente teve um baita avanço de 2022 para 2023, porque agora a empresa vale, cada ação dela vale 81,32 ações monetárias. Em geral, o aumento do VPA ele pode ser interpretado sim como um sinal positivo para os investidores. Então indica, né, que teve um aumento no valor contábil do patrimônio líquido. Bom, falando um pouquinho então sobre o preço sobre lucro, né? A gente pode perceber que a Embraer ela vem sendo negociada com um valor de ação mais alto do que o setor dela, né? Em 2022, o setor estava em 2,21 e mesmo assim subindo para 7%, a Embraer ela vem negociando o valor bem mais alto do que o valor de outras empresas do setor, né? Ela vem negociando a 21,55% a mais que o setor que ela corresponde. Olá, agora vamos falar sobre a análise dos indicadores econômicos. Vamos analisar, primeiramente, os dados do Boletim Focus até o dia 24 de 5 de 2024, que é o mais recente. A gente pode ver que nesse ano de 2024, a inflação teve um aumento de 3,86%. Juntamente com isso, segue a cotação do dólar, que tende também a ter um aumento, variando de 5 a 5,5. Para a empresa, isso aumenta o impacto no custo operacional e na produção de seus produtos e serviços. Por exemplo, a Embraer conta com a produção de seus aviões e os preços das matérias-primas, consequentemente, aumentam. No caso, quanto maior a inflação, menor é o poder de compra dessas pessoas, principalmente para quem recebe os salários menores. Isso porque os preços dos produtos tendem a aumentar. Bom, então, sendo assim, é necessário que a empresa faça reajustes no preço dos produtos e nos serviços para balancear os lucros, equalizando o faturamento e o crescimento do patrimônio. Seguindo aí, a gente pode ver sobre o PIB, que segue com a variação de 2,02% e 2,05%. E com isso, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o consumo tende a não sofrer muita alteração, podendo ser um aliado ou ir contra os planos econômicos da empresa, já que não tem aumento no estímulo no consumo. Porém, no setor produtivo, tende a não aquecer os investimentos. Mas, assim, a influência do PIB nos investimentos ocorre de maneira indireta por meio da taxa Selic. Então, assim, se o PIB está mais alto, a economia fica mais aquecida e as pessoas consomem mais. E é isso que pode acabar levando ao aumento da inflação. Bom, mas, em maneira geral, a empresa tende a ter uma análise ampla do mercado e é fundamental para construir uma estratégia de alocação que segue de acordo com os seus objetivos de médio e longo prazo. Bom, quando eu fiz a análise do comportamento do valor das ações da empresa no último ano, da empresa Embraer, eu visitei duas páginas, né, 2 sites, que o primeiro foi Infomoney e o outro foi Valor Invest, ao qual eles me dizem que as ações da empresa Embraer apresentam comportamento de crescimento significativo no último ano, com valorização acumulada de 73,65% no ano até aqui. As ações da Embraer apresentam a maior alta no Ibovespa. E é interessante, né, que Leiji, ele diz que é uma ação que apresenta crescimentos exponenciais quando a empresa recebe uma grande quantidade de encomendas e consegue cumpri-las. E os últimos trimestres mostram que a demanda surgiu, complementou o mesmo. Podemos analisar também aqui, né, que Leiji também fala que em 2024, apesar da receita da área comercial do primeiro trimestre não ter sido tão boa, o número de entregas de aeronaves foi 67%, maior em comparação no primeiro trimestre de 2023. Com esses pedidos maiores se tornando constantes, é uma ação que vai voltar a ser atraente para os investidores. Resumindo a parte do valuation, nós escolhemos a opção EV/EBITDA, e para isso a gente precisa pegar a média, né, do EV/EBITDA das empresas do mesmo ramo. Porém, a gente não pode pegar as empresas que têm muita diferença no EV/EBITDA ou muita diferença no valor de orçamento. Mas a gente pegou uma média, e pegando a média dessa empresa, a gente multiplicou pelo EBIT. Multiplicando pelo EBIT, a gente encontra o valor da empresa, que é o famoso valuation. E nesse caso, dividindo o valor da empresa pelo número de ações no mercado, a gente consegue achar o valor justo por cada ação. E o valor justo por ação da nossa empresa seria R$ 21,65. Isso significa que se vocês verem o preço das ações da nossa empresa abaixo disso, é um ótimo momento para comprar, porque
obviamente esse número pode aumentar e vai ficar mais cara essa ação e você pode vender ela mais cara. Mas se acontecer o contrário, da ação estiver mais cara que o valor de R$ 21,65, então é o momento para vender se você já tem ação e não é um bom momento para comprar se você ainda não tem ação. Concluindo, apesar de enfrentar desafios históricos como a hiperinflação e a privatização, a empresa se reinventou e continua a investir em inovação, mantendo-se competitiva. A análise de mercado aponta para um cenário positivo, com um aumento significativo das entregas de aeronaves e uma recomendação de compra prevalente entre analistas, mesmo com algumas ressalvas sobre a margem de segurança. Em 2024, a Embraer está bem posicionada para atrair investidores, destacando-se pela capacidade de inovação e excelência. A empresa permanece resiliente e comprometida com seu crescimento sustentável, solidificando seu papel como um líder global na indústria aeroespacial.